Está preparando seu coração para a Semana Santa? Para viver cada passo da Semana Santa a partir deste domingo na igreja. Vamos começar a Semana Santa com a celebração de Ramos. E você está preparando seu coração porque eu sei que você já comprou ovo de Páscoa, que você preparou a sua casa, já está planejando aí o churrasco do domingo da ressurreição, é ou não é verdade? E o seu coração? E você sabe a liturgia que nós vamos celebrar, cada liturgia? Você sabe o que significa? Então, agora eu quero que você sente aí, respire fundo e preste atenção, porque nós vamos receber nosso querido Fernando Nascimento. Pode vir aqui da Associação do Senhor Jesus, que vai nos dar uma aula de liturgia aqui. Tudo bem, meu lindo? Tudo ótimo, Fica obrigado. à vontade. Vamos falar sobre essa grande semana. Coisa boa. Semana Santa, maravilhosa e necessária. Verdade, né, Fernando? com certeza. Ô, Fernando, de onde vem... a Semana Santa não é algo de agora, né? Viver essa liturgia. Então, desde quando a igreja faz essas celebrações? Então, Drica, desde o início, desde os primeiríssimos anos da igreja, existe esse fazer memória da paixão, morte e ressurreição de Nosso Senhor, porque vem assim, nós, sobretudo no início da igreja, a igreja se concebia como cumprimento da promessa de Deus a Israel. Então, toda a herança litúrgica de Israel, tudo aquilo que o povo de Deus sempre vivia, a liturgia, tudo isso, o fazer memória ano a ano, né, era algo que era comum no judaísmo e o cristianismo bebe disso. Portanto, eles, como os judeus, passam a viver a Páscoa, ano a ano, mas já a Páscoa da Nova Aliança. Porque os judeus, você lembra, lá na Bíblia está dizendo, os judeus já celebravam a Páscoa. Exatamente. Né? Então pegava o carneiro lá, eles também ficavam aquele tempo sem comer, comendo só pão, ázimos, né? Então eles também tinham a sua preparação. Exato. Quando chegou o cristianismo? A partir da Nova Aliança em Jesus, a Páscoa ganha uma nova dimensão, né? Já não é mais a libertação do povo hebreu, mas a libertação de todo aquele que crê em Jesus e é batizado, é recebido, né, dentro da Igreja Católica, passa por esse processo do próprio Jesus de morte e de ressurreição para uma vida nova. É maravilhoso. A Semana Santa é o centro da celebração da nossa fé. Não, tenho certeza, é a celebração mais importante do nosso calendário litúrgico, é a festa central. São Paulo dizia, se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé, Exato. vã é a nossa pregação, e nós somos os mais dignos de pena, Paulo vai dizer. Então nós celebramos na Semana Santa o maior acontecimento da terra, da história, e não somos dignos de pena, Drica, porque o nosso Redentor vive. E é isso que nós celebramos. E a igreja, desde o início, fazia essas celebrações. Esse período todo de Quaresma, essa preparação toda, era para toda a igreja, mas de modo muito especial para quem estava entrando na fé. 40 dias, eram 40 dias separados para purificação e iluminação. Para alguém se tornar cristão, no início da igreja, eram anos de preparação. Dependendo de uma igreja para outra, 3, 4 anos, 5 anos de preparação para chegar na vigília pascal e ser admitido nos mistérios. Era algo tremendo. Olha E isso, 40 dias, onde domingo após domingo, toda a igreja rezava por essas pessoas, ela recebia o símbolo dos apóstolos, né? A fé apostólica confirmada, ou seja, a herança dos apóstolos, confirmada pelos padres da igreja, e os escrutínios, eram orações, verdadeiras orações de libertação, são exorcismos pequenos. Olha isso. Que a igreja faz até hoje, né? Porque isso foi revitalizado no rito de iniciação cristã de adultos que o Papa Paulo VI promulgou de novo em 72, recuperando tudo isso que nós estamos falando. E é interessante, porque isso é importante porque o que acontece?
foi essa demora lá atrás, para essas pessoas se tornarem cristãos, que fizeram essas pessoas sustentar a nossa fé. Exatamente. Porque elas eram tão assíduas ali, foram essas pessoas que derramaram sangue. Então, assim, essa preparação não é à toa, né, Fernando? De modo e a algum. igreja, assim, ela é linda, né? Falando, além de ter todo um significado, essa semana é uma semana linda. A nossa igreja, a morte e a ressurreição. Napoleão, um dia chegaram para ele e falou assim, por que você não funda uma igreja? Ele falou assim, porque para fundar uma igreja precisa de duas coisas, morrer e depois ressuscitar. Morrer eu posso, mas ressuscitar não, então não tem jeito. É lindo, sabe, Drica, porque, sobretudo no início da igreja, isso era muito comum, porque era algo, todo mundo sabia. Quando chegava na vigília pascal, havia um sentimento no coração de toda a igreja. Hoje, em todos os lugares onde a igreja já chegou, há irmãos meus saindo da morte e entrando na vida. Na vida, é coisa linda. Isso, e graças a Deus até hoje, né, a igreja tem o costume de batizar no na sábado, Vigília na Pascal. Vigília Pascal. Né? Os eleitos, a igreja chama essas pessoas de eleitos, né? Então eles recebem o batismo e são admitidos tanto no batismo sacramental, quanto na Eucaristia e também no Crisma, os 3 sacramentos numa única celebração. Certo. Agora, para a gente chegar lá na ressurreição, a gente começa domingo agora com a celebração de Ramos. Exato. A celebração de Ramos, Jesus geralmente tem uma procissão do lado de fora da igreja. Fala para nós do significado dos ramos, né? Maravilha. O que essa liturgia de Ramos vai introduzir para nós aí dessa semana? Exatamente. Há toda uma tipologia bíblica em cima dessa festividade. Ela faz memória do dia que Jesus entra em Jerusalém e é aclamado como filho de Davi. O Senhor Deus havia prometido a Davi que daria a ele um filho e que este filho, que o trono dele nunca teria fim. Então, ele é aclamado como rei, com palmas e com hosanas, uma saudação que era própria do rei. Jesus entra em Jerusalém aclamado como rei, dizendo a profecia que foi dada a Davi, ela se cumpre nesse Jesus, nesse homem, nesse filho de Davi que está entrando aí. Né? E a celebração eucarística dos ramos faz memória disso. É uma celebração preciosa, ela inicia com a leitura de toda a narrativa da paixão, né? Porque realmente nós estamos entrando para fazer memória da paixão. E é importante esse termo, Drica, fazer memória. Porque quando a gente fala de fazer memória, na nossa cabeça vem como se nós simbolicamente lembrássemos. Mas a memória para o judeu é tornar presente o mistério. Vamos usar um termo de Dom Henrique Soares da Costa, que eu adoro. Ele diz assim, presentificar. Adorei, presentificar. Né? Então, é como, de fato, quando eu entro na liturgia, no domingo, é Jesus que está lá celebrando, porque ele é o sacerdote, o altar e o cordeiro. Sim. Então, nós estamos entrando misticamente com ele em Jerusalém, como ele fez 2000 anos atrás. E ele entrou... E revivendo isso. E ele entrou num burrinho, né? Exatamente. Porque também tem essa questão que muitos esperavam um libertador. Eles estavam esperando um libertador. Muitos estavam esperando um libertador social. Exato. Das causas políticas da época, do sofrimento do povo. E Jesus vem dar outro tipo de libertação. Exato. Então ele entra ali, pode falar. Não, é exatamente isso. Como um dos títulos que o profeta Isaías diz para ele, né? Príncipe da paz. Príncipe da paz. Ele entra como príncipe da paz, como o rei pacífico, em cima de um jumento e não de um garanhão, de um cavalo de guerra, mas como realmente, repito, esse título que é tão maravilhoso, príncipe da nossa paz, conselheiro admirável, fonte de eternidade. Ele entra em Jerusalém assim, né? Maravilhoso. E aí, esse povo que aclama, Jesus passa ali aqueles dias, chega lá na quinta-feira, ele fala, bom, então agora vamos fazer uma ceia aqui. É lindo. Vai celebrar
Tem a missa do lava-pés, né, na Quinta-feira Santa. Exatamente. Por que é importante a gente entender isso bem, Drica? Porque olha só, qual é o critério que nós temos para olhar para Jesus na cruz e dizer que o que aconteceu ali não foi uma execução romana, mas um sacrifício? Ou seja, o ladrão que estava à direita foi uma execução romana ou foi um sacrifício? O outro que estava, foi uma execução romana ou um sacrifício? O que torna a morte de Jesus diferente das outras duas mortes que estavam ali ao lado dele, né? Nós só conseguimos entender aquilo que Jesus está fazendo ali como sacrifício à luz do que ele fez na quinta-feira à noite. Exato. Quando ele senta com os seus apóstolos para celebrar a Páscoa da antiga aliança. Se nós temos, para entender isso, gente, nós temos que pegar os relatos de todos os evangelhos juntos, dos 3 sinóticos. Porque a ceia judaica, ela era composta, Drica, de 4 cálices, né? O terceiro cálice era chamado cálice de bênção e o último cálice era o cálice que concluía a ceia. Antes de você tomar o terceiro cálice, se cantava o grande Halel. Salmo 119. 119 é aquele enorme. Enorme. São 3 salmos. Que fala da lei também. Exatamente, que tem que ser cantado. Nós lemos nos relatos que Jesus entra, Jesus toma o primeiro cálice, eles comem as ervas amargas, recordando o que eles passaram, o que o povo judeu passou lá no Egito, na sua libertação. Tomam o segundo cálice, cantam o grande Halel. Quando chega no terceiro cálice, Jesus muda a liturgia toda. Jesus começa a dizer assim para eles: este pão é o meu corpo, que é dado por vós. Aí ele pega o cálice e diz assim: este cálice é o meu sangue, que é sangue da nova e eterna aliança, dado por muitos para a remissão dos pecados. E aí Jesus dá uma ordem para eles: fazer isso em memória de mim. Eles tomam aquele cálice, né? E aí acontece algo que para nós nós não somos judeus, passa despercebido. Jesus toma o terceiro cálice fazendo isso e vai embora. Aquela ceia nunca terminou. Ele sai e vai para o Getsemane. Para o Jardim das E Oliveiras. todo mundo, quem é judeu, fala assim: mas o que aconteceu aí? Os apóstolos já estavam atordoados, porque na hora que Jesus falou: isso aqui é o meu corpo, isso aqui é o meu sangue. Exato, ele mudou tudo. Aí ele não tomou o quarto cálice. Ele chega no Getsemane, qual é a oração dele? Se possível, afasta de mim este cálice. É o quarto cálice. O quarto cálice. Afasta de mim este cálice. Mas se faça a tua vontade e não a minha. Jesus começa a suar sangue. Jesus passa todo o processo da paixão que nós conhecemos bem. E quando chega na cruz, o soldado pega o ramo de isope. Isope é o mesmo ramo que os hebreus usaram para passar o sangue do cordeiro nas portas, para que o anjo exterminador não passasse. Não matasse as crianças. Exatamente. Então, veja, tudo que Jesus está fazendo é cumprimento daquilo que o Senhor prometeu a Israel. Ele está se apresentando como o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele pega aquele ramo de sope, encharca ele no vinagre, o fruto da vinha, é o terceiro estado, né? Nós temos suco de uva, vinho, vinagre. Então, é o fruto da videira, encharcado. Jesus prova, João atesta que Jesus tomou, porque João estava no pé da cruz. E aí, qual é a frase que sai da boca de Jesus? Tudo está consumado. Ele tomou o cálice da consumação. O quarto cálice. O quarto cálice. Consumado. E a partir daquele momento, Jesus mandou fazer memória. Porque os judeus não somente sacrificaram o cordeiro. Os judeus tinham que comer a carne toda daquele cordeiro. Nós não somente sacrificamos o cordeiro da nova aliança, nós temos que comer a carne dele, beber o sangue dele.
E é isso que nós fazemos desde aquele tempo, quando a gente vai à missa. Nossa Senhora! Comemos a carne do Cordeiro, bebemos o seu sangue, para que a libertação que ele fez, a Páscoa definitiva, nós tenhamos parte nela. Por isso Jesus vai dizer, quem come minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna. Quem não come, não tem vida eterna. É lindo isso, gente, o mistério de Cristo, isso é lindo, né? E por isso que nós fizemos questão de trazer o Fernando aqui hoje para falar sobre, quando você for na missa agora de Ramos, você vai de outro jeito, com o coração de outro jeito, com os olhos atentos àquilo que está acontecendo, com os ouvidos atentos à leitura da paixão. Quando você for à missa do lava-pés, você vai olhar aquilo ali de outra forma agora, ou não é verdade? Pois é. Aí Jesus saiu, foi para o Getsemane. Sexta-feira, nós não temos celebração, não temos missa, né? Não tem missa, mas tem a celebração da cruz. Exato. Que aí é a exaltação da Santa Cruz. A liturgia da quinta-noite é importante, duas coisas importantíssimas acontecem ali. Jesus institui o sacramento da Eucaristia, né? Manda fazer isso em memória dele. Sim. E Jesus faz um gesto constrangedor, tremendo, que sim, é o critério para todo mundo que tem autoridade na igreja. Todos aqueles que são revestidos de alguma autoridade, desde os sacerdotes, dos bispos, dos diáconos, até você que é coordenador de pastoral, de grupo de oração. O critério do serviço é o que Jesus fez nessa quinta. Ele se abaixa e lava os pés dos seus apóstolos. E Pedro fala, tá louco? Não, né? Como, né? Como você vai fazer isso? Se eu não fizer, você não tem parte comigo. E é isso, se eu que sou mestre e Senhor vos lavei os pés, também vós. Deveis lavar-vos os pés uns dos outros. Jesus não falou nada que ele não fez, né? Exatamente. Ele fez lá e ensinou e deixou tudo certo. Na sexta-feira nós temos uma das celebrações, na minha opinião, é uma celebração propositalmente triste. Porque é muito importante. Nós somos filhos de uma geração, Drica, que não suporta o sofrimento e a tristeza. É verdade. Não Porque suporta. não sabe também o valor que tem nisso. Exatamente. Não suporta passar por qualquer tipo de... né? E quando você entra na igreja na sexta-feira e você vê o altar descoberto, você vê as imagens todas cobertas, tudo, sabe... aquilo vai dar um sentimento de vazio. E realmente fala assim, hoje aconteceu, o verbo de Deus se calou, né? Tudo se cala. Deus se abaixou por amor a mim. Por amor de nós, ele desceu ao mais extremo. Ele que é o verbo, a palavra, ela silencia nesse dia. Nós fazemos a celebração da cruz. Recordando o sacrifício de Cristo. Não é uma missa, né? É a celebração da paixão, e no final se dá a comunhão eucarística. Sim. De modo especialíssimo, porque é o que eu estava falando, né? É o quarto, a missa é tudo isso, é o que ele começa na quinta-feira e termina na sexta-feira. Exatamente. Então, comungamos na sexta-feira, e também se reza a Via Crucis. Nas boas paróquias, né, nós temos o sermão, né, das 7 palavras. E todas essas celebrações são riquíssimas. Saindo daí, nós vamos passar, é o dia que eu falo, que dia estranho. Depois da Sexta-feira Santa é o dia mais estranho que existe para mim, né? Jesus morreu, vai ressuscitar domingo, então a gente fica esperando logo a Vigília Pascal para poder chegar à ressurreição de Cristo. Você acorda sábado e fala, mas vem a Vigília Pascal. Sábado é um dia maravilhoso, porque existe uma homilia que é cantada na liturgia das horas, uma antiga homilia, que não tem, nós não sabemos quem é o autor dessa homilia. Olha, nosso tempo está bem, já foi. Que pena. Não, mas fala rápido, vamos falar. O autor, um autor do antigo homilia que faz essa pergunta, o que Jesus fez no sábado? E ele vai dizer, no sábado ele desceu à mansão dos mortos, pisou nos infernos, tremeu o lugar, e ele vai e resgata Adão, o primeiro pai, resgata Eva. Há um diálogo entre o novo Adão,
do Adão da Nova Aliança. É uma homilia linda e maravilhosa. Todo esse período de espera, até que na noite de sábado para domingo, a igreja faz uma celebração, a celebração mais preciosa. Leituras de todo o Antigo Testamento, justamente contando a história, né? Contando a história da salvação. E a proclamação da ressurreição de Jesus. É lindo. E aí chega o domingo. Jesus está vivo. Nossa, Jesus está vivo. A grande festa, a festa de Páscoa. Bom, né? Bom demais, é maravilhoso. Então, agora que você conheceu um pouco, sabe, né, é muita coisa, né? Eu queria ficar aqui, vamos passar até a noite conversando aqui no Mulher.com sobre isso, mas não dá, né? Então, quem sabe o Fernando volta aqui mais vezes, né, Fernando? Alegria. Para ensinar a gente assim de forma tão esclarecedora, porque a gente precisa disso, né, gente? A gente tem que parar em algum momento da vida para poder entender, senão a gente fica vivendo, vai à missa, vai nas celebrações e não sabe nada do que está acontecendo ali. Nós somos cristãos, então a gente tem que saber daquilo, o que nós somos, de onde viemos, por que a gente faz aquilo. Você tem que ter essa curiosidade, tem que buscar conhecimento. Se você quiser mais conhecimento, você pode... O Fernando tem um curso de liturgia, né, Fernando? Tenho. Como que a pessoa faz para acessar e saber mais sobre a liturgia? Então, graças a Deus, no nosso EAD da século XXI, nós temos cursos preciosos sobre liturgia. Vale a pena procurar. Exatamente. E eu quero citar de modo especial um curso que nós temos do Frei Raniero Cantalamessa. Olha isso. Ele gravou para século XXI esse curso, sobre o Tríduo Pascal. É é maravilhoso. Vai lá, acessa. Está no EAD? Está no nosso EAD da século XXI. Então, acessa lá o RS 21, vai lá no EAD, procura. E olha, pega aquilo e fica ali enquanto você não entender. Assiste várias vezes, porque é o centro da nossa vida, tá bom? Deixa eu te dar um abraço, te agradecer. Obrigado, muito obrigada. Sou sua fã, você sabe querida. Disso, né? Obrigado. Muito obrigada, volte sempre, tá? Obrigado.